Então a gente está falando sobre batalha espiritual, e essa questão da batalha espiritual na vida do cristão, ela é meio polêmica, porque às vezes a gente mistifica muito a questão da batalha espiritual, e muitas igrejas levam assim para um lado muito místico da batalha espiritual, e eu tenho tentado trazer a batalha espiritual por um campo mais comum, mais ordinário, mais do dia a dia, né, dos nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as lutas que nós temos contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o mundo. E hoje eu queria que a gente pudesse estar prestando atenção, a gente pudesse estar refletindo nas nossas vidas em relação a essa batalha espiritual. E nós vamos ler então João capítulo 17, versículo 13 até o 21. Se você puder deixar aberto no seu celular, que eu vou dar uma passeada nesse texto, e eu vou mudar algumas vezes aqui na frente, o texto não vai ficar no telão, mas assim, queria que você pudesse refletir comigo sobre esse texto de João 17, 13 até o 21, que diz assim. Só antes de ler o texto, queria explicar para vocês. João capítulo 17, Jesus Cristo está fazendo uma oração sacerdotal, ele está orando pelas pessoas que ele tem preparado e também pelas pessoas que vão se converter. Ou seja, essa oração de Jesus, ele já estava orando por nós hoje, né, que estamos aqui buscando a Deus, andando nos caminhos do Senhor. Ele já estava orando por tudo isso, por nós, aqui nesse texto. Então o texto diz assim: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Rogo que os tires do mundo, para que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, assim como Jesus tem orado nesse texto de João 17, nós queremos te buscar, Pai, e pedir que o Senhor venha nos dar um entendimento da tua palavra. Deus, muitas vezes nós olhamos para o texto da Bíblia e muitas vezes nós não entendemos tudo aquilo que o Senhor quer falar. Mas eu oro, Deus, para que nesse momento, através dessa palavra, desse sermão, que o Senhor possa me usar, Pai, para que cada um aqui ouça a tua voz, seja desafiado, seja transformado pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Faz-nos refletir, faz-nos olhar para nós mesmos, que nós não olhemos para o lado, que nós não olhemos para outras pessoas que não estão aqui, mas que nós olhemos para nós mesmos e para a tua palavra, e que nós possamos ser transformados por ela nesse momento. Entregamos a ti esse momento e essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém. Então esse texto ele começa dizendo: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo. Então uma questão que a gente vai ver aqui nesse texto, duas coisas importantes que a gente vai ver, é a questão do mundo e a questão da santificação. São duas coisas muito importantes que a gente precisa olhar para esse texto e pensar nas nossas vidas. E por várias vezes você vai ver nesse texto Jesus citando o mundo. Ele fala: enquanto estou no mundo. Ele diz: o mundo os odiou. Ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Não, eu rogo que os tire do mundo, para que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então o texto diz o seguinte, pode passar, Miguel. Ele diz, o versículo que eu deixei no boletim para vocês hoje,
Pode passar mais um também. Que diz assim: não rogo que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre essa questão do mundo. Pode passar? Sem o controle vai ficar terrível. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo. Desculpa, pessoal, esqueci de trocar a pilha do negocinho que troca o slide. Me perdoa, né? Então assim, é importante que você olhar para esse texto e você entender o que mundo que Jesus está falando. Porque tem vários aspectos do mundo, e aqui em particular, Jesus está falando sobre dois aspectos diferentes desse tal de mundo, né? E um dos mundos, né, que ele está falando é um mundo criado, o planeta Terra. O planeta Terra é um mundo e ele foi criado em um dia. Paulo, ele estava em Atenas, ele estava num lugar que tinha um monte de estátua de deuses. Vários deuses tinham lá e os filósofos estavam todos reunidos naquele lugar e eles estavam todos adorando aqueles deuses. Mas tinha um altar, naquele altar não tinha nenhum deus. E ali na plaquinha estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Engraçado, né? Tinha um Deus que eles tinham entre os outros deuses, que era um Deus que não tinha imagem. Era um Deus invisível, mas um Deus que eles acreditavam que era real. E ali naquele altar não tinha nenhuma estátua. E aí Paulo explica então, tá vendo? Esse Deus que não tem imagem, esse é o Deus que eu estou tentando falar para vocês. E aí Paulo então, ele diz o seguinte em Atos capítulo 17, versículo 24. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então eu estou falando desse Deus que criou esse mundo. Que mundo? O planeta Terra, a atmosfera, as nuvens, a terra, os mares, os animais, as belezas naturais que existe nesse mundo. Tudo do nosso planeta foi criado, e esse é um aspecto do mundo. Jesus, ele fala nesse mundo, ele fala: me enviaste ao mundo, ou seja, me enviaste para esse lugar, para o planeta Terra. Mas tem um outro mundo que Jesus está falando nesse texto, que eu queria que você prestasse atenção, porque a nossa guerra, a nossa batalha diária, não é contra a natureza, não é contra as cachoeiras, não é contra o ar, não é contra a chuva, não é contra o planeta Terra. A gente tem uma luta, uma batalha espiritual contra um mundo, que eu vou trazer uma outra palavra para você, para te facilitar, para mudar essa questão do mundo. Eu vou chamar isso de mundanismo. Mundanismo são, eu vou explicar. O mundanismo são hábitos, cultura, um sistema social rebelde contra os princípios de Deus. Então existe um mundo um pouco mais filosófico, que não é um mundo físico, mas é um mundo filosófico, que a gente batalha com ele todos os dias, porque nós estamos no meio disso aqui. Nós estamos entre hábitos e culturas e sistemas sociais rebeldes que vão contra o princípio de Deus. Um texto que eu encontrei esses dias diz o seguinte: o mundanismo é um sistema de valores de qualquer cultura que faz o pecado parecer normal e o que é correto parecer estranho. Olha que interessante, o mundo, ele está tentando confundir as coisas. O mundo está tentando fazer você acreditar que o certo é o errado, e que o errado é certo e que o certo é errado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava na Marginal, porque eu moro lá na Penha, né? Então assim, para eu vir para a igreja, eu sempre pego a Marginal. E tem um lugar da Marginal que você está na pista central e você vai entrar para a pista expressa. Todo mundo já está se localizando o que é isso, né? E aí, quando você está na pista central, que só tem 2 ou 3 pistas, você fica já do lado esquerdo para você entrar na pista expressa. Aí o que acontece? Você está no trânsito, né? E você pega essa fila lá atrás, né? Para você já estar na fila certa, para você entrar na entrada certa.
E você tá lá certinho. Aí chega um camarada, né? Com aquele som funk, né? Assim, né? Que ele faz questão de abrir a janela para ele ouvir a música. A gente ouvir a música dele, nem quero ouvir a música dele, mas ele abre a janela, as duas, para poder falar que o som dele é bom, né? Às vezes eu falo, podia vender o som e comprar um carro melhor, mas tudo bem. Aí o cara tá assim, e aí ele chega do lado e quer entrar na minha frente para poder atravessar ali já naquelas faixas, né? Na divisão, que nem pode mais, e ele quer entrar para entrar na Express. Aí, como de vez em quando eu desço da cruz para dirigir, sabe? Às vezes é muito difícil ser convertido quando você dirige carro em São Paulo, né? Você precisa de muita graça de Deus, assim, é muita graça mesmo. E aí eu resolvo fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Bom, você está errado, não está? Então não vai entrar. Né? É simples, não vai entrar. Aí eu grudo na frente do carro, né? Fica um espaço de 5 centímetros do carro da frente, não vai entrar, né? Eu ainda olho pro cara, não vai entrar. E o cara começa a empicar assim, fala assim, bate, mano, se bater, depois a gente resolve. E aí não deixa eu entrar. Aí eu não deixei o cara entrar. Aí eu peguei a minha pista, entrei na Express. Aí ele veio atrás, né? Ele veio atrás rasgando, emparelhou comigo, abriu a janela, assim, porque o carro dele não era elétrico, ele teve que fazer assim, né? Ele abriu assim, abaixou o som do carro dele e começou a xingar minha mãe. Coitada da minha mãe, ela não fez nada, né? Começou a xingar de tudo quanto é palavrão, que não sei o que, daí eu falei, camarada, né? O cara tá fazendo certo, é o errado. E o cara que está fazendo errado acha que está certo e sente o direito de xingar quem está andando do jeito certo. Queridos, isso é o mundo. O mundo está perdendo a noção de mão direita e mão esquerda. O mundo está perdendo a noção do que é certo e do que é errado. E o mais interessante é que o mundo está entrando dentro da igreja. O mundo está entrando dentro das famílias cristãs. O mundo é você perder a noção do que é certo e do que é errado. Eu acho que eu me mundanizei no sentido de que eu achei que a lei, ela é mais importante do que a pessoa. A minha esposa sempre fala isso. Quando eu estou dirigindo, ela fala assim, Joel, você dirige como se todo mundo estivesse contra você. Acho essa frase tão engraçada, né? Parece mesmo, mas todo mundo está contra mim. Não é possível, né? Todo mundo faz errado, só eu faço certo. E aí eu fico pensando, sabe? O mundo é quando essa cultura faz o pecado parecer normal. O pecado se torna algo comum. Ah, pequei. Ah, tudo bem, vai. Poxa, eu preciso pedir perdão do pecado. Vou pecar mais umas 4. Aí depois eu peço tudo de uma vez, né? Por atacado. Peço perdão tudo de uma vez. Ah, vamos domingo, né? Porque aí domingo é o dia de pedir perdão. Aí domingo é o dia que eu vou lá para pedir perdão, sabe? O mundo está engolindo as nossas vidas. E nós precisamos sair dessa conformação. Não podemos nos conformar com o mundo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Numa versão antiga diz que o mundo jaz no maligno. Esse é um mundo. Aí você pensa assim, pô Joel, mas como assim? É o diabo, é o maligno que está dominando essa terra? Não é possível. Tem coisas boas aqui, tem coisas boas. Sabe, se você estudar um pouquinho sobre essa questão de onde vem Satanás, de onde vem o diabo, o que a gente sabe na palavra, estudando teologia, que o diabo ele era um anjo de luz, um anjo muito bonito, e que quis ser igual a Deus, e ele caiu com 1/3 de todos os anjos, e ele foi mandado aqui na terra, e ele tem um lugar prometido para ele, chamado inferno.
E ele já é um perdedor, porque como ele é um ser eterno, ele já sabe que é um perdedor. Mas nós que somos pessoas temporais, e nós fomos contaminados pelo pecado original de Adão e Eva, então o diabo quer levar o máximo de pessoas para o lugar que ele merece, que é o inferno. E ele vai fazer de tudo para te levar com ele. E nós, como igreja, estamos aqui para te alertar, para te avisar: busquem o Senhor Jesus, vivam uma vida santa, para que você não caia na cilada do inimigo e não vá com ele. O mundo está sob o poder do maligno. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então quem é o Deus dessa era? Quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse mundo? Aqui na terra, o diabo está solto. E se você não tomar cuidado, o diabo vai te engolir. Eu trabalhei com um pastor que ele falava uma coisa que eu achava terrível, né? Ele queria que as pessoas sentassem mais para frente na igreja, né? Hoje, eu olho daqui, eu fico super feliz, sabe? Porque uns 2 anos atrás, quando a gente assistia ao culto, tinha o Xanguinho e o pastor Moisés e o Dino aqui na frente. O resto estava tudo lá nas últimas cadeiras, né? E aí lá na outra igreja não é diferente. Lá era assim também. Aí o pastor teve uma estratégia. Ele criou uma frase e ele dizia o seguinte: quem senta na última cadeira, o diabo vai levar. Eu falei, mas como assim, cara? Tipo, estamos dentro da igreja pregando para as pessoas conhecerem o Senhor Jesus e ele me dá uma dessa? Quem senta na última cadeira ali, ó, a pessoa vai tudo ser levado pro diabo. Não é verdade. Daí eu, na semana seguinte, até tirei a última cadeira, eu só deixei a penúltima, para ninguém sentar lá, né? Mas assim, sabe, o Deus dessa era é o diabo, e ele cega as nossas vidas para você não acreditar em Deus. Ele te cega, ele não quer que você veja a luz. Mas quando uma pessoa cega fica próximo da luz verdadeira, ela começa a enxergar. Eu acredito nisso. E isso é evangelismo. É quando você sai e você evangeliza, você prega com a tua própria vida, e essa pessoa começa a ver a Deus. A ginástica que eu faço durante a semana é jogar tênis, né? Eu jogo tênis lá no meu clube. Eu jogo tênis com o Dr. Renato. O Dr. Renato é um médico neurologista. E ele, desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu já sabia da profissão dele. Ele falou: e você, o que você faz? Eu sou dentista, mas hoje eu sou mais pastor do que dentista, né? Ele falou assim: já fique sabendo que eu sou ateu. Eu falei: não falei nada, também nem vou ficar preocupado com isso. Ele: já fique sabendo que eu sou ateu. E eu jogo com o Dr. Renato acho que já faz uns 4, 5 anos que eu jogo com ele, né? E essa semana foi interessante. Eu fui jogar com ele e a gente estava sentado assim, depois de bater bola assim, ele virou para mim e falou assim: Joel, eu sou ateu, mas quando eu olho para você eu vejo algo diferente. Eu achei tão legal isso, porque o mundo te cega para Deus, o inimigo ele quer te cegar, mas quando você decide brilhar a luz de Cristo, o cego enxerga. É um milagre do poder de Deus dentro da sua vida. As pessoas enxergam Deus na sua vida quando você é uma pessoa compromissada com Deus. Eu não falei nada, pessoal. Eu não fico toda hora entre os games assim, falando: doutor Renato, precisa conhecer o Senhor Jesus. Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Não, eu não fico pregando para ele, eu não fico soltando versículo para ele, eu não fico enchendo o saco dele, né? Porque, sabe, tem gente que não quer ouvir, e você vai ficar enchendo ele? Não, você está criando barreira. A pessoa vai ficar assim: esse crente chato, nem quero ir para essa igreja porque só tem crente chato lá, deve ser tudo igual. Se ele é o líder, imagina o pessoal lá da igreja, deve ser tudo chato, né?
E eu bato bola com ele, né? E a gente brinca, a gente dá risada. E no meio desses jogos, sabe, o coração dele tem começado a amolecer. Ele tem falado: Joel, eu vejo algo diferente em você. Então assim, o inimigo ele tenta fazer isso. A palavra de Deus fala em João 10:10, o ladrão, o diabo, ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Esse é um mundo que quer te roubar, é um mundo que quer te matar, e um mundo que quer destruir você, e ele quer destruir a sua família. Nós precisamos nos posicionar como igreja, como cristãos, em não aceitar o ataque do inimigo nas nossas vidas. E ele domina o mundo, e o mundo quer te tragar. O mundo quer acabar com a sua família. O mundo quer que você perca a noção de família, de pai, mãe e filhos. O mundo quer que você mude a sua ideia de família. O mundo quer que você ache as coisas erradas normais e o que é certo estranho. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos deixar isso acontecer em nossas vidas. Então esta é uma batalha diária das nossas vidas. Então o mundo que nós vivemos, ele tem perigos. Eu já falei, né, semana passada eu estava falando para vocês que toda vez que eu acordo, né, eu faço uma oração: Jesus, acordou o perigoso, me ajuda, Deus, a não pecar. Porque a coisa mais fácil do mundo é pecar, é fazer aquilo que eu não quero, é aquela crise que eu coloquei de Paulo em Romanos 7. Eu quero fazer o certo, mas eu vou lá e pumba, faço aquilo que é errado. Eu fico sempre em crise. E o mundo te deixa em crise, sabe? O mundo te deixa em crise. E a gente fica nessa contradição de querer fazer o certo e não conseguir fazer o certo. E o mundo, ele não te ajuda. O mundo não te ajuda a fazer o que é certo. O mundo quer mais é que você se lasque, que você fique longe de Deus. Sabe, eu conheço muitos militares. Quando eu morei lá no Amazonas, eu morei numa região de fronteira, e lá tinha o pelotão de fronteira. Então tinham muitos militares, e muitos militares crentes vinham na nossa igreja lá em São Gabriel da Cachoeira. E entre os militares, assim, muitos crentes entram no exército, né? Muitos crentes entram no exército. Aliás, o Brasil é um Brasil que tem alcançado muitas pessoas para o Senhor Jesus. Então crentes entram no exército. Só que aí dentro do exército existe uma celebração especial. Eu fiquei sabendo que na aeronáutica também existe, no exército também existe. É um dia que é uma comemoração que eles têm, chamada o dia da queda do crente. Um cara entra no exército, todo cristão, todo cheio de Deus, lê a Bíblia todos os dias e busca Deus, tal, assim. Todo mundo, os outros que não são cristãos, eles começam: vamos lá beber com a gente, vamos lá sair com as meninas, vamos lá, ó, você fez tanta ginástica hoje, tal, você está super cansado, estressado, né? O comandante gritando com você, vamos lá desestressar, vamos tomar umas, vamos encher a cara, vamos desestressar. E aí o crente: não, vou manter a minha santidade. Quero me manter puro, quero me manter limpo, porque a palavra de Deus me diz para eu viver uma vida santa. E ele luta, até o dia que ele enfraquece e cai. E o dia que ele bebe, enche a cara, fica bêbado. Algumas, não são todos, mas assim, existe um grupo no exército que celebra o dia da queda do crente. Isso é um mundo. O mundo quer acabar com você. E nós precisamos entender os perigos do mundo. Já falei uma vez para vocês, um dos inimigos da nossa família, um dos inimigos da nossa vida, é uma coisa chamada hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo não é fazer compras no shopping. O hedonismo não é tomar o milkshake do McDonald's. Agora mudou, né? Antes era o ovo maltine, era só do Bob's, né? Sabe, o nosso inimigo não é beber bebida alcoólica e ir para as festas. O nosso inimigo é o hedonismo. O hedonismo de vida
voltada para a busca egoísta de prazeres momentâneos. São pessoas que só pensam no seu prazer. E esse é um inimigo, porque se você deixar o hedonismo fora do controle de Deus, a sua tendência é ir cada vez mais se distanciando de Deus. Porque o Evangelho, a palavra de Deus diz para você que tomar o caminho da cruz é entrar pela porta estreita e não pela porta larga. A vida do cristão, ela não é fácil. Viver Jesus no nosso dia a dia é remar contra a maré. Enquanto todo mundo faz o que é errado, eu busco fazer o que é certo. Enquanto todo mundo faz a mentira, eu não vou mentir. Enquanto todo mundo fala palavrão, eu não vou falar. Enquanto todo mundo bebe até cair, eu não vou beber. A vida do cristão não é fácil, a não ser que você não leve a vida cristã a sério. E aí eu digo para você que se você não leva a vida cristã a sério, o mundo já está te engolindo. O mundo a estratégia do diabo é que nem você matar um sapo cozinhando ele. Acho que eu já falei isso para vocês, né? Se você sabe como que você faz para matar um sapo sem saber que ele morreu? É fácil. Você pega uma panela bem grande de água geladinha e coloca no fogo. Aí você solta o sapinho lá, né? Aí o sapinho fica nadando lá, gostosinho, né? O sapinho gosta. E o sapinho é um bicho que ele é pecilotérmico, ele tem sangue frio. Então assim, o metabolismo do corpo dele reage conforme a temperatura ambiente. Então se o dia está quente, ele está mais ativo. Se o dia está frio, ele está menos ativo. Se o dia está quente, o coração dele bate mais rápido. Se o dia está frio, o coração dele bate mais lentamente. Então o sapinho entrou na água e ele está nadando ali gostosinho. Aí você liga um fogo bem baixinho. E aí o fogo vai queimando, né? E a água vai ficando quentinha. Isso aí, que gostosinho, né? O sapinho, ufa, né? Tá ficando gostosinho. Ou furou, né? Aí ele começa a ficar gostosinho, aí ele fica gostosinho. Aí o sangue dele está esquentando bem devagar. E ele não está percebendo que aquilo ali está cozinhando ele. Aí chega uma hora que ele morre e ele nem percebeu que ele já está morto. Eu queria dizer para vocês que o mundo é essa panela no fogo e nós somos um sapinho que está nadando dentro dela. E se você, só desculpa, vou fazer um comentário meio engraçado, né? Que assim, não estou chamando vocês de sapo, tá bom? Mas sim, essa semana eu preguei em algumas lojas, né? E eu comparei as pessoas com um cachorrinho na coleira. Aí no final da minha pregação numa loja, aí eu falei assim: desculpa pessoal, não estou chamando ninguém de cachorro aqui. Aí um deles assim, não sei, meio esquisito, ele falou assim: ai pastor, pode me chamar de cachorrão. Eu falei: meu Deus do céu, não era isso que eu queria falar. Mas assim, sabe, essa é a estratégia do inimigo. Ele quer acabar com você, e ele quer acabar com você sem você perceber. Sabe, é você aceitando as coisas do mundo como coisas comuns para você. Tem coisas na sua vida que você tem que falar: chega, por esse caminho eu não vou mais, porque se eu for por esse caminho vai acabar tudo, o inimigo vai me tragar. Então nós precisamos tomar posição contra esses perigos. Um outro perigo que eu queria colocar para a gente é o perigo dos extremismos. Queridos, a gente pensa que o mundo é só coisa ruim, né? Que o mundo é só bebida alcoólica, que é cigarro. Essa semana eu estava conversando com um camarada, falando que lá na igreja dos Estados Unidos, tem uma igreja em Atlanta. Atlanta é a capital da Coca-Cola, né? Coca-Cola lá é mais barato do que água. E lá naquela igreja, de tanta Coca-Cola que tem na cidade, eles colocaram máquinas de Coca-Cola dentro da igreja de graça. Só que essas máquinas, não tem lugar para colocar ficha e moeda. Só que na máquina está escrito assim: hug me. Eu disse: como hug me? Né? Eu ficava olhando para aquela máquina, eu queria uma coca, mas eu não tinha lugar para enfiar dinheiro. Aí veio um menino engraçado, né? Ele pegou e deu um abraço na máquina, porque hug me em inglês é abraça-me, né? Quando ele abraçou a máquina, caiu a lata.
Na verdade é que essa geladeira assim, é para eles mostrarem o quanto que essa igreja é relacional, né? Eles se relacionam até com a geladeira. Então tem um polo, assim, um ferrinho do lado direito e um ferrinho do lado esquerdo. Então quando você conecta esses dois, cai a lata, né? Mas assim, sabe, eu falei disso dessa igreja e o cara falou assim, não, pastor, tá errado. Tá errado porque a Coca-Cola faz mal para o nosso corpo. Então a igreja não pode ter Coca-Cola dentro dela. Falei, camarada, você não bebe Coca-Cola? Bebo, mas fora da igreja. Eu parei e falei assim, tá, né, mano? Mas sabe, extremismos, fanatismos, são coisas do mundo, pessoal. Quando você considera a obra de Deus mais importante do que o próprio Deus, isso é mundanismo. Isso te afasta de Deus. Isso é legalismo. Isso é quando você acha que você mesmo, pela sua própria força, você consegue ser santo. E nós não podemos ser extremistas nesse ponto. Tem coisas que nós temos que ser radicais. Se alguém falar para você, não, Jesus Cristo não é o Filho de Deus, não, eu vou ser radical e vou falar, não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque essa é uma verdade absoluta. Mas se você chegar e pensar, beber bebida alcoólica é pecado ou não é pecado? Alguns condenam. Eu acho que se você é um alcoólatra, o beber bebida alcoólica é um pecado, porque se você tem essa tendência, um golinho desse tamanho já faz você descambar de vez. Mas se você não é, o que é certo e o que é errado? Talvez essa bebida alcoólica seja um assunto relativo, se você sabe se controlar. Mas se você não sabe se controlar, ela é um pecado. E talvez na sua vida você tenha que tomar uma atitude, vou fazer um jejum de 1 ano de bebida alcoólica, para mostrar para Deus que essa bebida não me controla. Sabe, a gente tem que entender os extremismos. Você vem na igreja, tudo bem, eu gosto demais quando você vem na igreja, mas se a sua família precisa passar um tempo com você trabalhou a semana inteira, você fez hora extra no sábado, você não viu seus filhos essa semana, aí chega domingo, tem que ir para a igreja, porque o pastor mandou ir para a igreja. Só vai passear com a tua família, vai passear com a tua família, vai passar tempo com seus filhos. Sabe, a sua família é mais importante do que tudo que você pode imaginar nessa terra. Para mim, a família é mais importante até que a igreja. Agora eu separo Deus e igreja. Deus em primeiro lugar. Eu não vou deixar de ter Deus como prioridade na minha vida. Mas a igreja é algo que vem depois da minha família. E eu aprendi isso com essa igreja, com o pastor Moisés. A gente tem reuniões pastorais importantes de decisões, mas ele sempre fala, se a sua família precisa de você, não precisa vir nessa reunião. Vai cuidar da tua casa. O que adianta um pastor ter a vida ministerial maravilhosa, com culto cheio de gente, pregando maravilhosamente, e a sua esposa brava e frustrada, porque não aceita as coisas que você faz, com seus filhos bravos e machucados, porque você não passa tempo com eles? O que adianta você ser a pessoa mais rica do mundo, ter 19 carros, e você não ter o coração dos seus filhos? E o mundo fala para você, sabe o que? Aproveita a vida, ganha mais dinheiro. Pessoal, eu não estou falando para você fazer isso, assim, tem épocas na nossa vida, tem fases na nossa vida que a gente tem que trabalhar pra caramba, né? Tem fases aí, por exemplo, no final do ano aí, quando tem que fazer as vendas de Natal, sei lá, é para ralar mesmo, às vezes não dá nem para ver os filhos, mas é uma fase, não é um estilo de vida, é uma fase. Existem fases que são correria, existem fases que são difíceis e a gente tem que trabalhar mesmo, pessoal. Eu falo isso para vocês, mas tem época que eu nem vejo minhas filhas direito, porque a igreja está várias atividades, eu tenho que correr, tenho que fazer as coisas, e eu tenho que prestar atenção, eu tenho que tomar cuidado comigo sobre os meus extremismos. Então vamos para a solução.
Como vencer o mundo então? Como que eu posso vencer o mundo? O mundo que quer me tragar, o mundo que está criando ciladas para me derrubar. Em 1 João capítulo 5, 4 e 5 diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Queridos, esse texto é tão claro que não precisa nem pregar. É só você ler. É só você ler. O que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É muito simples. A resposta é muito simples. Agora, o duro é fazer isso se transformar em realidade nas nossas vidas. Porque saber disso, eu até sei. Eu começo a falar de uma batalha espiritual para vocês, você já sabe a resposta. A resposta é Deus. Aquelas perguntas que a gente faz no batismo, né? Que você já sabe que é para responder tudo sim. É mais ou menos assim, você sabe qual é a resposta. Mas será que você tem colocado em prática na sua vida? Será que você tem colocado, será que você é nascido de Deus? Será que você tem se apoiado na fé que você tem em que Cristo Jesus é o Filho de Deus? E como se faz isso? Joel, isso é muito filosófico, isso é muito subjetivo. O que eu faço então para eu vencer o mundo, para eu basear na minha fé, para que eu vença o mundo através do meu nascimento em Cristo Jesus? E aí eu falo para vocês o seguinte: que você vence o mundo quando você tem uma vida centrada em Deus, quando a sua vida gira em torno de Deus, assim como os planetas e os satélites e tudo gira em torno do Sol no nosso sistema solar. Nós também temos que girar em torno de Deus. Nós temos que ter Cristo como referência das nossas vidas. Nós precisamos sentir o calor de Deus nas nossas vidas, em tudo que nós fazemos. O Salmo 19 diz o seguinte: nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Ele sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa ao seu calor. Uma vida centrada em Deus é uma vida que tudo que você faz está direcionado para Deus. Eu como, eu estou olhando para Deus. Eu ando na rua, estou olhando para Deus. Eu brinco com minhas crianças, eu estou olhando para Deus. Eu vou na igreja, eu estou olhando para Deus. Eu toco no louvor, eu estou olhando para Deus. Tudo que eu faço, Deus está presente na minha vida. Mas não é fácil você esquecer de Deus. Sabe quando a gente criou as INCs, né, os grupos que a gente faz nas casas? Uma irmã falou para mim assim: Joel, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, porque domingo eu vou lá, eu vou na igreja, eu ouço a palavra de Deus, meu coração esquenta, eu sinto a presença de Deus. Aí segunda já está mais ou menos assim. Aí na terça, na quarta eu nem lembro mais quem é Deus. Joel, a gente precisa fazer alguma coisa para manter a chama acesa. E aí a gente começou as INCs, e as INCs começaram a ajudar a gente a manter a vida acesa. O que é as INCs? É ajudar você a deixar a vida centrada em Deus. Tudo que eu faço, sabe, não seculariza as coisas. Às vezes a gente fala assim: não, ir para a igreja é espiritual, ir no restaurante não é espiritual, ir para a reunião de oração é espiritual, ir brincar com meu filho no parque não é espiritual. Não, pessoal, tudo é espiritual. Você é uma pessoa feita de corpo, alma e espírito, e não dá para separar elas, senão ia ser bom, né? Eu ia ficar dormindo na minha casa e falar: espírito, vai lá para a igreja. Ia ser tão bom, né? Ó, eu vou ficar dormindo aqui, mas espírito, vai lá para a igreja. E a alma, vai lá brincar na praia, né? Cada um vai para um lugar. Não dá, você é um só. Você é um só, e toda a sua vida
precisa estar centrada em Deus. Por isso, no texto que a gente leu no começo do Evangelho de João, o versículo de 17 ao 21, ele diz o seguinte: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O que é ser santo? Queridos, ser santo não é ter uma estatuinha do seu corpo pendurado em algum lugar, no altar, para você adorar. Isso não é ser santo. Santo significa separado, significa povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus, ele morreu numa cruz para que você pudesse pertencer a Ele. Jesus pagou o preço de morte para que você pudesse ser uma pessoa separada desse mundo. Você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você pertence a Deus. Você é uma pessoa selada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos peregrinando aqui na terra, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. E por isso Jesus, ele foi santificado, ele morreu numa cruz, ele foi separado, para que nós também pudéssemos ser separados. E aí então, o Evangelho de João nos diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que nós possamos entender essa separação, essa santificação que Jesus preparou para nós, que nós possamos viver essa vida santa, segundo a palavra de Deus. E o versículo 20 diz: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Deus te enviou para cá. Deus te enviou não para cá para o domingo. Deus te enviou para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira, sexta e sábado. Aqui no domingo é o dia que a gente vem, reúne como igreja, como corpo, e lembra das verdades absolutas e da maravilha de Deus. Lembrando que nós fomos santificados pelo poder de Deus. Lembrando que nós somos selados pelo Espírito Santo. E que nós somos enviados na segunda-feira para o mundo de novo, para enfrentar o mundo nas nossas vidas. Vença o mundo, vença a sua carne, vença você mesmo, vença o diabo, porque as nossas armas não são, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades desse mundo. Que você mantenha a sua mente cativa em Cristo Jesus, para que Ele controle a parte desordenada da sua vida, para que você viva uma vida santa, pura e reta nos caminhos do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos, Pai, porque fomos enviados a esse mundo, e essa vida não é fácil. Não é fácil enfrentar o mundo todos os dias, mas o Senhor nos enviou para cá, e o Senhor nos disse que nós não pertencemos a este lugar, nós pertencemos a outro lugar, nós pertencemos ao teu lado, Senhor. Nós fomos criados para viver a eternidade contigo. Por isso, Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro para que nós possamos brilhar a tua luz. Eu oro para que o Senhor venha abrir os nossos olhos dessa cegueira espiritual que o Deus desse século tem colocado nos olhos das pessoas. Que nós possamos te ver, que nós possamos confiar em ti, que nós possamos deixar as nossas vidas nas tuas mãos, que nós possamos lutar não contra as pessoas, mas contra nós mesmos, contra o príncipe deste século, contra um mundo que quer nos tragar e que quer nos engolir e que quer nos matar, roubar e destruir. Deus, fortalece a tua igreja, fortalece cada crente aqui, Deus, nos mantém firmes na rocha. A tempestade vem para todo mundo, Deus, mas que os nossos pés estejam firmados sobre a rocha firme,
que é o Senhor Jesus. Eu oro pela tua igreja, fortalece-nos, Deus. Renova as nossas forças, renova o nosso ânimo em te buscar. Fortalece os nossos pés, para que estejamos firmes, louvando e glorificando o Senhor. Te agradecemos e te pedimos por mais uma semana de batalha nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém.